Aqui nós temos a doutora Renata Caroni, pediatra, pneumologista, alergista e imunologista infantil, pró-graduada em medicina funcional ou integral. É isso mesmo. Você não é mais pediatra hoje? Não, eu continuo sendo. A única coisa é que agora eu estou trabalhando com essas duas medicinas, né? Porque eu acho que uma não exclui a outra. A medicina tradicional, ela não exclui a medicina funcional. Eu acho que não são especialidades, são práticas dentro da medicina, que quanto mais você puder pegar o que de melhor cada uma oferece e trabalhar em conjunto, mais benefício o teu paciente vai ter. Não tem dúvida. Então, hoje em dia, o que eu faço para os meus pacientes, os meus pequenininhos, vamos dizer isso, eu trouxe essa medicina, essa prática dessa medicina integrativa, funcional, para dentro do meu consultório e melhorando em muitos resultados. Diminuindo medicações, os remédios, melhorando qualidade de vida. Por quê? Porque você vai atuar num todo. O princípio, para a gente até poder esclarecer o que é essa medicina integrativa, medicina funcional, ela como conceito, ela é uma medicina que não segmenta o paciente. Ela tenta ver o paciente como um todo. Entendi. Mente, corpo e alma. Mas eu acho que as doenças espirituais que Também fazem as é o doenças começo. físicas, né? Por quê? Que influenciam na Se doença física. você pensar, a doença tem um caminho, né? Ela tem um começo, um meio, até chegar na doença em si. Ele começa no nível sensorial, no nível energético. Depois passa para o funcional, para depois passar para o órgão em si, para o orgânico. O tratamento da cura, a cura, ela tem que seguir esse mesmo caminho. Ela tem que intervir nesse energético, nesse sensorial, no funcional, para você ter o resultado no anatômico, no orgânico. Eu falo que assim, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde explica muito o pilar da medicina integrativa, que é um total estado de bem-estar físico, mental e social. Então, a definição pela própria Organização Mundial de Saúde é exatamente a filosofia da medicina integrativa ou funcional. Ai, como eu tô adorando. A medicina funcional, ela se preocupa muito mais, o foco dela é muito maior na saúde do que na doença. Então a gente vai buscar a saúde e como consequência a gente melhora qualquer estado de doença desse paciente. Se chama integrativa. Tem 3 nomes usados: medicina funcional, medicina integrativa, medicina integral. Ela é uma medicina que ela começou a ser mais difundida, primeiro nos Estados Unidos, por volta da década de 90. Hoje em dia, para você ter uma idade, grandes centros universitários dos Estados Unidos, como faculdades de medicina como Harvard, por exemplo, existe a disciplina de medicina integrativa. De tão importante que é realmente esse olhar amplo em relação ao paciente. Renata, influenciado quando você tem um câncer, hoje em dia falo, quem teve muitos choques emocionais, é influenciado? Sim, sim. Nós temos 2 pilares muito importantes que a gente começa a trabalhar um paciente na medicina integrativa. Primeiro é desintoxicar. Nós temos hoje em dia, principalmente no nosso mundo moderno, contato com poluentes o tempo todo. Os principais são os metais pesados. E o que fazem esses metais pesados? Eles competem dentro da nossa célula com sais minerais que são essenciais para nosso viver. Então eles começam a te intoxicar. Só que isso começa, aquele paciente que chega no consultório, olha, eu tô com uma dor de cabeça, um mal-estar, eu não durmo direito, eu não sei o que eu tenho, eu tô me sentindo cansado. Aí você examina o paciente e você não acha nada. É a doença já se manifestando no seu nível energético, sensorial, antes da alteração do exame. Em relação ao câncer, acredita-se hoje que o câncer ele tem como base uma doença imunológica. Só que se você tem um corpo doente, células doentes, que não conseguem exercer a sua função, como é que você vai fazer esse teu trabalho? De autodefesa, de autocura. O que é tudo isso? Dentro desse universo da medicina integrativa, nós temos exames que nos ajudam, que nos orientam em como seguir esse paciente da melhor maneira possível. Esse exame aqui chama biorressonância. O que é esse exame? Então, pelo conceito, ressonância é um fenômeno capaz de atuar nos sistemas e fazer com que esse sistema
responda ao meio externo de acordo com uma determinada frequência. Então isso daqui é frequência, isso é energia. É pura física e química. Então aquela energia boa, o teu corpo vai atrair. A energia ruim, o teu corpo vai tentar expelir. Então quando eu trabalho com um pêndulo, que é um aurímetro, que a gente chama de aurímetro, se ele aproximar de você, dependendo do meu testador, é porque aquilo que eu estou testando é bom para você. Se o pêndulo repelir... Tem nas comidas também? Tem todas, tá vendo? Aqui, ó. Eu tenho todos os alimentos, Testador que são, é o básico, é o dia a dia. Tratamento. E aqui eu tenho os tratamentos, porque é o que eu falei, é um exame que me permite diagnosticar e tratar. E aqui eu tenho os metais, que para a medicina integrativa é muito importante você iniciar qualquer tratamento com uma desintoxicação. E como que você me desintoxica, vamos dizer? Primeiro eu vou ver o que você está intoxicada. Quais os metais, quais os parasitas. O que me intoxica? O que te intoxica? Eu vou tentar tirar isso do seu dia a dia, mudando alguns hábitos. Na alimentação é mais fácil. As medicações que a gente usa para desintoxicar não são medicações, são fitoterápicos, não são remédios. Então você vai ver, tem erva de São João, tem brômia, tem romã, tem própolis, tem aloe vera. Se tá? Você acha que tem muito metal, tem um remédio para você me dar contra os metais. E a comida? A comida é você tirar a comida. Tira a comida. Você tira a Entendi. comida. Aqui, os organoterápicos, o que são organoterápicos? São formulações. Então você pega extrato de um órgão saudável e dilui o máximo que você pode, praticamente a você não ter mais matéria, vamos dizer. Você fica com uma memória do que é um órgão saudável. Então eu testo e eu vejo que você tá energeticamente, teu fígado, teu pulmão e teu rim não tá legal. Quando eu entro com organoterápico, eu vou estimular esse teu órgão, através dessa memória de um órgão saudável, a ele promover uma autocura. Uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas falam assim, mas é uma medicina que não tem evidência, porque é uma prática que não tem evidência. Tem inúmeras, né? Mas existe sempre, lógico, uma resistência ao novo, né? Uma resistência ao diferente. Então, vamos lá. Então vamos começar. Eu estou com Maia, hein? Vossa. Eu vou calibrar. Então você vê que o pêndulo, ele nem aproxima e ele nem repele. Eu vou pegar um testador masculino. Não, esse é o masculino. Nós vamos só calibrar agora o aparelho. Isso aqui é como se fosse um DNA masculino. Então, a hora que eu aproximo o pêndulo, você é uma mulher, você é incompatível. Então, acho que não tem dúvida que ele repeliu. O feminino foi direto para você. Então, agora vamos pegar um exemplo. Você quer metais ou comida? Como você quiser. Experimenta 2 metais, depois a gente faz tudo. Não, tá bom. Mercúrio, que é uma coisa bastante comum. Se o pêndulo for para você, é porque você tem um nível, né, já tóxico de mercúrio. Todo mundo, na verdade, tem, tá, gente? Se ele repelir, porque você não tem intoxicação nenhuma do mercúrio. Olha que isso é raro, hein? Não tem. Agora vamos testar o chumbo. Chumbo. Tem. Tem o chumbo. Todo mundo tem chumbo? Alumínio, chumbo, mercúrio são os mais comuns. Aqui tem quantos alimentos aí? Tem 40, 50? Aqui eu tenho mais de 60 e aqui eu tenho parasitas e metais. Dos alimentos nós vamos testar o seguinte, o açúcar. Muito se fala hoje do açúcar. Açúcar é bom, açúcar é ruim, entendeu? Açúcar é ruim. Principalmente o refinado, né? Eu vou testar o mascavo, que ele não é refinado. Mascavo você pode, não tem problema nenhum. Ai, meu bolo. Agora, o açúcar refinado. Nada de doce. Chocolate? Você sabe que chocolate, ele tem uma... Se você pegar um chocolate acima de 70%, ele é benéfico. Eu sei. Porque ele ajuda... que eu como de 100. Ele ajuda a estimular a serotonina. Então, é como se fosse uma balinha da felicidade todo dia, você comer um pouquinho de chocolate acima de 70%. Que bom. Então, eu vou pegar aqui o leite de cabra, eu vou pegar a búfala e vou pegar o leite de vaca. Vamos começar com leite de vaca. Não. De vaca, não? Putz. Eu como só queijo. Cabra. Tem, ó, cabra. Ó, foi direto pra você. Búfala.
Pode. Então, mozzarella de búfala. Ai, Um pecorino. um pecorino. Bom, Renata, e como nós podemos fechar esse assunto? Nós vimos aqui, a gente explicou o que é essa medicina nova e nós explicamos o que, por exemplo, quem tem alergia, tem essas coisas, e depois teria a cura. É isso. Isso. Fechamos aqui, não tem mais nada para falar de importante para eles entenderem. Eu acho que o importante é ficar. Eu acho que na cabeça de todo mundo, esse conceito, né? Não adianta você tomar um remédio para isso, um remédio para aquilo, toma um remédio para pressão, um remédio para colesterol, um remédio para não sei o quê. Por que você está tendo que tomar tudo isso? Por que eu estou tendo colesterol alto se não como? Qual é a causa? Então, eu acho que o principal é nós buscarmos a causa de tudo. Aí sim você consegue promover saúde. Então, vamos tentar? Então, gente, muito obrigada, Renata. Eu que bom que agradeço. você deu essa aula para nós. Eu que agradeço a Que é uma aula muito, muito interessante, que hoje em dia a gente precisa aprender todas essas coisas novas que nós temos por aí, tá? E usá-las e melhorar, entendeu? Então, gente, obrigada, ok? Curtem, comentem, compartilhem.